E aí, turma, estamos de volta aqui com mais uma aula de filosofia. Dessa vez vamos trabalhar a segunda parte da aula sobre os pré-socráticos. É uma aula que trata de conteúdos do primeiro ano do ensino médio, ok? E estamos na aula 3. E para começar, eu trouxe um pensamento para nós refletirmos um pouco. O maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante do idiota que quer bancar o inteligente. Reflita um pouquinho aí e vamos para a luta, galera. É interessante que a gente perceba que na passagem do mito à filosofia, a principal característica é justamente porque a filosofia vai tratar de assuntos agora, de temas, de forma lógica, diferente do que, ou da forma, melhor dizendo, que a mitologia tratava. Essas são as principais escolas chamadas pré-socráticas. Nós temos a escola jônica, a itálica, a eleática e a atomística. E aí, do lado direito, nós temos todos os representantes de cada escola. Se possível, dá uma pausa no vídeo, olha direitinho cada uma das escolas e os seus respectivos representantes, correto? E aí vamos voltar um pouquinho porque nós já trabalhamos Heráclito em outra aula, acredito que vocês lembrem. Então, lembrando que esses filósofos pré-socráticos, nesse momento, eles estavam em busca da chamada arquê, ou do princípio fundador de todas as coisas, da realidade. Nesse caso, para Heráclito, era o fogo, ou vinha a ser. Ele defendia a ideia de que nada era, tudo mudava, tudo estava em constante transformação. Já para Parmênides, tudo era, o princípio fundador, então, da realidade era o ser, era a permanência e não a mudança. E aí nós usamos até o exemplo da água. A água no estado sólido, líquido e gasoso. Ela era, ou melhor, continuava sendo a mesma substância, correto? Outro filósofo pré-socrático que nós precisamos lembrar é o Pitágoras de Samos, e ele tem como princípio fundador da realidade o número. Então, ao observarmos o universo, percebemos a presença do número em todas as relações. Por isso que ele defende esse primeiro princípio como sendo o número. Para Pitágoras, gente, o universo em toda a sua complexidade, harmonia e extensão, desde a música até fenômenos climáticos e astronômicos, pode ser traduzido, exprimido, compreendido e mensurado pelo número. Por isso que para ele o número é então esse princípio fundador. Para Anaximenes é o ar, ele defende que o ar é esse princípio fundante de toda a realidade. Empédocles defende que agora não mais é somente um elemento, mas 4 elementos, né? Ele também pode ser chamado de filósofo pluralista, porque não acredita apenas em um elemento, mas em vários elementos. O Demócrito acredita que eu defendia, melhor dizendo, que o princípio fundante da realidade era o átomo, do qual tudo deriva, ok? E aí isso pode ser compartilhado também tanto por Demócrito quanto por Leucipo. Já para Anaximandro, o primeiro princípio é o apeiron, o ilimitado, o indeterminado e o infinito. Então, lembrando que foi ele que utilizou esse termo técnico, arquê, pela primeira vez para designar essa busca pelo princípio fundamental ou fundante da realidade. Anaxágoras acredita que o primeiro princípio é o nous, ou seja, existe por trás de tudo a mente, uma inteligência que é capaz de produzir toda a existência. E aí, finalizando essa aula, né, para a gente fixar conteúdo,
é bom que a gente lembre desses 3 períodos, né, que estão dentro da chamada filosofia antiga. Primeiro período mitológico, onde a preocupação ela era cosmogônica, ou seja, buscava explicar o universo, a origem do universo, né, a partir do mito, de histórias. Depois nós temos o período pré-socrático, onde a preocupação agora ela não é mais cosmogônica, mas ela é cosmológica, já é utilizada a lógica, a razão para explicar tais fenômenos, para explicar os temas que estão relacionados à filosofia nesse momento. E depois nós temos o chamado período clássico, onde nós temos aí como um objetivo principal a preocupação com a visão antropológica da filosofia. Então, o homem vai ser a preocupação principal da filosofia. A filosofia se volta para o homem, tanto interior quanto exterior. E aí nós temos ainda que lembrar que essa filosofia clássica, ela nasce sobretudo na cidade, na Atenas antiga, né, que nós vamos ter os principais representantes desse período, que são justamente Sócrates, Platão e Aristóteles, e eles vão ser chamados filósofos clássicos porque vão, de fato, dar um novo rumo à filosofia, vão mudar completamente a maneira, o modo de filosofar em comparação com os filósofos que antecederam. No período clássico, é interessante pensar ainda que neste tempo a filosofia ela vai amadurecendo, né, vai tomando conta do pensar grego e dando, sobretudo, uma racionalidade às explicações. A lógica ela vai ser utilizada para explicar a realidade. E, além disso, toda essa explicação, toda essa lógica, toda essa racionalidade vai ser fundamentada por um rigor argumentativo, né? E tendo, claro, como principal preocupação também agora a educação. A filosofia vai estar sendo utilizada também como um princípio, como um fundamento para educar a sociedade. Então é a partir dessa filosofia clássica que nós vamos ter essa forte ligação entre filosofia e educação, ok? E aí, gente, para terminar a nossa aula, eu deixo essa frase para vocês, para mais uma reflexão. Cada ação tem seus prazeres e seu preço, ok? Tchau, tchau, galera. Forte abraço. Até a próxima aula.